pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia. Vamos gravar mais um vídeo aqui para responder algumas questões do SSA 3. Vamos falar aqui do conteúdo de Sociologia, mais especificamente de estratificação e mobilidade social. Lembrando que para o aluno responder questões desse assunto, ele tem que ter algumas noções básicas de estratificação social, os diferentes tipos de estratificação e suas características, classes, estratos, castas, escravismo, o que é pirâmide e o que é mobilidade social, características da pobreza e da desigualdade social, concentração e má distribuição de renda. Esse conteúdo fala normalmente desses assuntos. Vamos hoje aqui responder algumas questões do SSA de 2018 e 2017. Observe a imagem a seguir. Então, o aluno ele vai ver a imagem. Vamos ver o que a gente pode tirar dessa imagem aí. Nós vemos uma família que claramente é uma família pobre. Talvez ela esteja, olha, abaixo da linha da miséria, que é mais necessitado do que o que a gente chama de pobre. Tem um pai ali contando dinheiro e ele está dizendo 122, 123, 124 e 99, só mais uns centavos e estamos milionários. Provavelmente, isso aqui provavelmente é uma sátira com o fato de que os estratos na nossa sociedade, classes sociais, ele é separado pelo nível econômico. Então é como se a gente tivesse assim, até R$200 é pobre, é miserável, mais de R$200 é só pobre, né? Então, assim, como se 1 ou 2 centavos fosse te colocar numa ou na outra. Não é tão simples assim, a divisão não é totalmente econômica, porque junto com a divisão econômica existe a divisão por status social, por profissão, por influência política, por respeito social. Então, é uma brincadeira, a imagem é uma brincadeira com a ideia de que as classes sociais são divididas pela quantidade de dinheiro, né? Como se R$1 a mais ou a menos fosse te colocar numa situação melhor ou pior, né? E aí tá ali o rapaz contando dinheiro, faltando 1 centavo para ele mudar de classe social, como se esse 1 centavo fosse mudar a realidade dele, né? Ela apresenta o tipo de estratificação social muito comum nas sociedades capitalistas, que é uma estratificação da classe social que é por econômico, né? pela quantidade de dinheiro. Refletindo sobre esse conceito sociológico e as suas características, é correto afirmar. Então, vamos buscar aqui a alternativa que melhor expressa ou que não tenha nenhum erro com relação a esta realidade social nossa de divisão e de desigualdade social. Vamos começar aqui pela B. A condição social do grupo em destaque, a do rapaz no desenho, baseia-se na estratificação econômica, sim, no processo de hierarquização dos seus membros por meio do nascimento. Não, nós sabemos que na nossa sociedade o nascimento tem um peso muito determinante na classe social que você vai ser pelo resto da vida. Não é totalmente determinante, mas é assim, é um condicionador muito forte. Mas não é o nascimento, é a quantidade, é como está dizendo aqui, é a quantidade de recurso financeiro, a profissão e a influência política. A nossa sociedade ela é pautada basicamente normalmente são esses 3 aspectos que definem a sua classe social. É a quantidade de recursos, a influência política e a sua profissão. Mas o nascimento não é determinante. Não é determinante. Então essa daqui não está correta. Letra C. A profissionalização é o principal elemento organizativo no grupo apresentado na figura. Profissionalização principal. Porque destaca aquele que detém o dinheiro por meio do trabalho profissional. Não, a profissionalização não é o principal. Porque existem pessoas que existem pessoas da mesma profissão, mas que estão em patamares totalmente diferentes. Então, a profissionalização não é o principal. Por exemplo, existem atores
que são muito ricos, existem atores que são muito pobres. Existem jogadores de futebol muito ricos e existem alguns muito pobres. Existem políticos muito ricos e alguns vereadores que... Existem senadores, deputados que são muito ricos, existem vereadores que não têm nada de ricos, que têm um salário muito baixo. Então, assim, a profissionalização não é o principal. A principal é a quantidade de dinheiro que a pessoa tem, independente da profissão. A profissão, o nascimento, são elementos que contam bastante, mas estão longe de serem o principal. O grupo social nela representado pertence à camada localizada no topo da pirâmide, muito pelo contrário, está na base da pirâmide. Ela representa um exemplo de uma das camadas de estratificação presentes na organização da sociedade europeia durante a Idade Média. Essa figurinha ela não retrata a Europa durante a Idade Média. É o Brasil atual aquilo ali, né? Então está errado também. Letra A. O poder político dos grupos dominantes sobre os grupos dominados contribui para definir esse tipo de estratificação social. Isso aqui é muito claro, né? Quando nós pegamos uma pirâmide social, nós vemos que existe um grupo no topo, que detém muito recurso, e um grupo na base, que é uma grande quantidade de pessoas, e cada indivíduo com poucos recursos. Quem é que está definindo que essa estrutura continue assim? Quem são as pessoas que participam das decisões políticas? Quem está no topo. As pessoas que estão no topo veem essa estrutura, vê que eles são privilegiados e não se esforçam por mudá-la, porque mudar essa estrutura contribuiria para o fim do privilégio deles. Então, os grupos que estão dominando a situação, cabe a eles mudar a situação. Só que mudar a situação contribuiria para prejudicar a situação deles. Por isso que a estrutura sempre se mantém pirâmides, com o grupo que está no topo cheio de privilégios. Porque quem decide é quem tem privilégio, e se eles decidissem por mudar, eles acabariam com os próprios privilégios. Então, os grupos dominantes contribuem para definir esse tipo de estratificação que existe. Tranquilo, pessoal? Resposta letra A. 52. Observe a imagem a seguir. Uma imagem muito parecida com a imagem que nós encontramos no vestibular de 2020. O que essa imagem define? É uma imagem daqui de Pernambuco, é Recife. Então, dependendo do local que nós estivermos, isso é o centro lá da cidade, dependendo do lugar que nós estivermos, nós, em um lance de olhar só, a gente consegue ver palafitas. Palafitas é uma das condições mais degradantes de moradia. É uma casa feita de madeira, sem nenhum tipo de higiene, sem nenhum tipo de proteção contra as intempéries, sujeiras, poluição, insetos que estão ao redor. Normalmente elas estão em cima dos rios, uma condição de poluição e de condição de vida degradante. E, ao mesmo tempo que nós conseguimos ver as palafitas e as condições de vida muito complicadas, nós conseguimos ver o alto padrão de vida em que algumas pessoas estão vivendo, né? Uma coisa que a gente percebe é que as pessoas em condições de vidas menos favorecidas é muito grande, em contraste com algumas poucas pessoas, alguns poucos bolsões ou cinturões de pessoas que vivem nos prédios ou nas condições de vida de alto luxo. Esta imagem retrata a condição de desigualdade social presente no Brasil. E ela é expressa através do tipo de moradia das pessoas. A condição de desigualdade social, que expressa a maneira como existe má distribuição de renda, expressa através da moradia das pessoas, né? Ela representa um fenômeno social recorrente no Brasil. Que fenômeno é esse? Desigualdade social e má distribuição de renda. Sobre esse fenômeno é correto afirmar que é um processo. Então vamos ver que sobre esse fenômeno é correto afirmar que é um processo
é um processo comum no cotidiano das regiões metropolitanas e, por isso, sua interferência no contexto das relações sociais é um processo secundário na classificação das posições. Não, não é um processo secundário. A má condição de moradias é um processo primário na classificação das pessoas. Quem tem uma condição financeira boa não vai morar num lugar ruim. Não faltam casas. O que falta é dinheiro na mão das pessoas para que elas possam comprar boas casas, né? Então não falta casa. Quem mora num lugar ruim é porque não está numa boa condição financeira, e quem mora num lugar bom é porque está numa condição financeira. Ela define claramente, prioritariamente, como é a condição de vida da pessoa. Letra B. Com relação a esse processo, né? É necessário a estrutura social. Está dizendo que esse processo de desigualdade é necessário à estrutura social, porque apresenta em sua constituição a possibilidade de igualdade entre pobres e ricos. Essa estrutura nem é necessária e ela não possibilita uma igualdade entre pobres e ricos. Também está errada. Letra C. Denominado desigualdade social, sim, tendo elementos constitutivos nas relações econômicas, pois as dimensões políticas e sociais da sociedade criam condições de igualdade entre os sujeitos. Está dizendo que a desigualdade social, ela tendo elementos constitutivos nas relações econômicas, pois as dimensões políticas e sociais não. Mistura um bocado de coisa aqui, mas no final diz que ela possibilita a igualdade entre as pessoas. Muitíssimo errado. Letra E. Diferenciador das relações étnicas. Está dizendo que a desigualdade social é um diferenciador das relações étnicas. Pois no Brasil a desigualdade racial é importante para se entender a origem da dominação capitalista no mundo ocidental. É uma frase meio estranha. Dizer que a desigualdade racial é importante para se entender a origem da... Identificar e entender a desigualdade racial é importante para entender a origem da dominação. Agora, a desigualdade racial não é importante em sentido nenhum, né? É uma frase meio estranha. Letra D. Caracterizador das diferenças entre ricos e pobres. A diferença de moradia caracterizador das diferenças entre ricos e pobres. Pela moradia, a pessoa identifica, né? Essa pessoa está numa boa ou numa má condição de vida, afetando de maneira grave as relações cotidianas. Sim, a origem da residência, onde a pessoa mora, influencia nas relações entre os membros da sociedade, né? Em diferentes dimensões da estrutura social. Nessa daqui não existe nada de estranho, tudo tranquilo. Então a resposta é a letra D. Vamos lá. SSA 2017. Leia o texto a seguir. Ao estudarmos a estratificação, temos que considerar não apenas as diferenças entre posições econômicas e ocupações, mas também o que acontece com os indivíduos que as ocupam. O termo mobilidade social refere-se ao movimento de indivíduos e grupos entre diferentes posições socioeconômicas. Falou aí sobre estratificação e mobilidade social. Com base nesse texto sociológico, qual dos estratos sociais a seguir não permite a mobilidade social? Status não é uma estratificação social, classe social permite, estamento permite, proletariado não é uma classe social. Todos são estranhos, menos castas. Casta é a única forma de estratificação social que não permite a mobilidade social. Resposta à letra D.
52. Observe a imagem a seguir. Valendo-se do conteúdo sociológico contido na imagem, é incorreto afirmar que no Brasil... Então, vamos buscar a resposta incorreta. Então, a pessoa ela vai ver ali a imagem, o que ela pode tirar dessa imagem? Existem casas boas aqui, ó. Aqui é a representação do grupo de pessoas muito bem economicamente, e existe aqui uma favelinha toda mal organizada, e isso aqui representa as pessoas mal organizadas ou em má condição de vida, né? Existe um buraco aqui, um abismo entre os dois. O abismo tem o formato do Brasil e o chão aqui das pessoas que estão numa má condição de vida está ruindo, ó, está rachado. Então é dizendo assim, o buraco que separa os ricos dos pobres está aumentando. E está aumentando não porque está tendo menos ricos, não porque está tendo mais ricos, mas porque está tendo mais pobres. Os pobres estão tendo cada vez uma condição de vida pior. Então, está falando da desigualdade e do aumento que está tendo a desigualdade social no Brasil. A dificuldade, vamos ler a letra A. A dificuldade de acesso aos serviços básicos provoca uma grande distância social entre os habitantes ricos e pobres. Sim, a distância de acesso a serviços básicos, saúde, educação, saneamento básico, isso provoca a distância, porque quando você não tem acesso aos serviços básicos, você trabalha pior, você estuda pior, você não consegue se desenvolver na sua vida. Então, a dificuldade de acesso a serviços básicos faz com que o pobre se mantenha pobre e não consiga ascender socialmente. Letra B. O Plano Brasil Sem Miséria, que é um plano que pretendia diminuir a desigualdade social, que foi criado e esteve no Brasil em 2011, já esteve ativo no Brasil. Propõe identificar e direcionar as pessoas que não possuem nenhum benefício social para algum tipo de auxílio, cujo objetivo é diminuir a desigualdade no Brasil. Sim, tudo aqui está correto. Digamos que o aluno não saiba nada disso, então ele vai deixar aí de lado, mas a título de conhecimento, tudo aqui está correto. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é uma pesquisa que visa elaborar um estudo para entender a condição de moradia dos brasileiros de maneira geral. É um índice econômico que aponta as diferenças entre os indivíduos, abandonando o conceito de classe social e a exploração, pois seu objetivo é quantificar e descrever a realidade de pobres e ricos, basicamente baseado nos domicílios, né? Aí o aluno tem que ter um pouco de noção também dos programas sociais no Brasil. Nesse também está tudo correto. As diferenças entre as pessoas estão presentes não apenas nas classes sociais, mas também nas relações de gênero, nas de etnia e no grau de instrução da população. Com certeza. Na nossa sociedade de classes sociais, que separa os grupos, como tem na figura, o pobre e o rico, não é definido apenas pelo dinheiro. Porque teremos pessoas que terão dinheiro, só que essas pessoas participarão de um grupo étnico, ou terão um certo tipo de instrução, ou serão de um certo tipo de gênero que dificulta o acesso dessa pessoa a status sociais ou a um grupo, ou a uma condição de vida de acesso ou de status sociais que beneficie ou que permita privilégios a essa pessoa. Então está tudo correto aí na letra D também. O desenvolvimento do capitalismo criou as desigualdades. Deixa eu marcar aqui. O desenvolvimento do capitalismo criou as desigualdades evidenciadas na miséria e na pobreza em todo o país. Mas a superação foi resolvida
com as políticas de divisão de riquezas implantadas nos últimos anos pelo governo federal. Então, o governo federal, perto ali do ano de 2016, 2017, criou políticas para diminuir a desigualdade e a pobreza no Brasil, criou o Minha Casa Minha Vida, o FIES, o Bolsa Família, só que a superação da miséria e da pobreza foi resolvida? Não, nunca foi resolvida. Isso é negar que existe pobre, miserável ou desigualdade social no Brasil. A única questão que está afirmando que isso existe é a questão, é a letra E, que está errada. É a resposta da questão 52. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer falta de interpretação, qualquer erro que vocês queiram apontar, vocês sabem como me encontrar. Tranquilo? Fiquem bem.